Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedor do Vascão, tudo bem? Do Vasco. O Vascão conseguiu vencer na Série B do futebol brasileiro, né, gente? Venceu o CSA por 1-0. É a segunda vitória do Vasco, invicto, né, gente? Invicto na Série B. 2 vitórias, 4 empates, né? O time que ainda não perdeu, né? O time do Zé Ricardo ainda não perdeu. Muito importante essa vitória do Vascão, muito importante. Chegou à quinta colocação da Série B, fica ali perto do bloco de acesso, né? Mas a impressão que passa é que, jogando nessa bola que o Vasco jogou hoje, sequer vai subir, né? É muito provável que não frequente aí até o final nem a proximidade desse bloco. Isso é uma vergonha, né? Porque o elenco do Vasco é o segundo mais valorizado da Série B, perde apenas para o elenco do Grêmio, né? A folha de pagamento do Vasco certamente é uma das maiores também da Série B. Está aí, provavelmente deve ser a segunda maior folha de pagamento aí da Série B. É vergonhoso ver esse Vasco jogando essa bolinha. É incrível, né? O Vasco venceu e a gente está aqui criticando, né? Sim, a gente precisa criticar também quando vence e quando joga mal. Porque a vitória alivia um pouco a crítica de certa maneira, né? O torcedor fica um pouco chateado quando ele se depara apenas com críticas à sua equipe, mas quando essas críticas acontecem também, no momento em que ele está feliz, as críticas aliviam um pouquinho, né? Agora tem que criticar esse Vasco, gente. Tem de criticar esse Vasco sim, porque a ideia tá errada, né? Independente do que a equipe vai fazer dentro de campo, vai vencer, vai perder, enfim, a ideia tá errada do Vasco da Gama, né? A ideia de ter um técnico como o Zé Ricardo. A ideia tá completamente equivocada. Eu já falei isso antes e vou abordar isso aqui de novo, né? A maior parte dos elencos da Série B, eles são, evidentemente, muito mais fracos, né? Muito mais frágeis tecnicamente do que o elenco do Vasco, né? Então esses elencos vão jogar, evidentemente, tentando segurar o Vasco no seu campo de defesa, cedendo a bola para o Vasco e assim por diante. Então o Vasco precisa ter um técnico, não pode ter um técnico, por exemplo, não poderia ter um técnico. Quando eu falo que o Vasco não pode ter um técnico, como se estivesse falando que o Vasco tem de trocar um técnico, né? Eu deixo isso para os torcedores do Vasco da Gama, evidentemente, né? Mas o Vasco não poderia e não deveria ter um técnico defensivo, medroso, bunda mole como o Zé Ricardo. Como é que tem um técnico desse para jogar contra várias equipes que são, em tese, menos ofensivas, menos fortes do que a equipe do Vasco, com elencos mais frágeis do que o elenco do Vasco? Como é que um técnico desse, e o pior, ele não muda nunca, gente? É impressionante. Ele não muda. É o Zé Ricardo de sempre. Ele não muda. É o Zé Ricardo bunda mole de sempre, que joga com medo dos seus adversários. Hoje jogou com medo do CSA, com o time misto, com o time cheio de reservas, o time exaurido fisicamente, né? E o Vasco sofreu para ter essa vitória. Teve essa vitória contando também com a sorte. Depois que faz o gol, quase leva ali o gol de empate, né? O Thiago fez ali uma ótima intervenção, grande goleiro, para mim foi uma grande aquisição do Vasco, né? Agora, é engraçado isso, né? O Thiago, meus amigos, vocês que não são vascaínos, amigos e amigas que estão nesse vídeo, que vêm nesse vídeo, o Thiago, o goleiro Vasco, ele levou um cartão amarelo hoje, gente. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo cera na opinião do juiz. Olha os tempos em que a gente está vivendo. O Vasco jogando em São Januário lotado, porque a massa torcedora do Vasco está dando um apoio impressionante para a equipe. O São Januário lotado, jogando contra o CSA, e o goleiro do Vasco no final da partida leva um cartão amarelo por cera, meus amigos. Isso dá a dimensão do que é este Vasco da Gama do Zé Ricardo, que sempre o Zé Ricardo de sempre. Pra gente não colocar aqui um adjetivo muito negativo para o Zé Ricardo, né? Então, vamos falar o Zé Ricardo de sempre. E as asneiras do Zé Ricardo já começa na equipe que ele leva a campo. Assim, naquela cabeça dele, que tem aqueles olhos bugalhados para fora, assim, tal. Eu fico pensando assim, né? Onde está, dentro daquela cabeça dele, né, a percepção, por exemplo, né, de que o Getúlio joga mais do que o Figueiredo, né? Assim, é inacreditável. O menino no banco de reservas, né? Não dá para entender realmente isso, né? Não dá. O Vasco precisa sobreviver de um jogador com, né, mais de 40 anos, né, que não tem pique para jogar, evidentemente, toda a partida, mas que se esforça muito, evidentemente, pelo Vasco, né? A equipe melhora, sim, melhora com as substituições, quando entra o Juninho, quando entra o próprio Figueiredo, né, Palácios também, enfim.
Mas foram alterações que apenas corrigiram as asneiras que o Zé Ricardo fez, né, na escalação inicial do Vasco, gente. É impressionante, a gente teve aí um Vasco que melhorou, né, agora o gol, inclusive, é ocasionado a partir de uma jogada do Figueiredo, bola baixa na trave do pé que vai lá e completa, né, mas no final da partida a gente tem o CSA indo pra cima do Vasco, o Vasco do Zé Ricardo, e não podia ser diferente, atuando no contragolpe, é isso, no contragolpe, todo recuado, né, dando bola para o CSA, que é uma equipe que não consegue ter posse de bola diante da maioria dos seus adversários, né? Essa equipe do Mozart não tem essa posse de bola, né? Uma equipe, assim, que, como eu volto a dizer, hoje completamente alternativa, é essa equipe que não costuma ter muita posse de bola, jogando ali no final com a posse de bola, teve mais posse de bola que o Vasco na partida, né? O Vasco dando campo para essa equipe, que poderia ter empatado ali a qualquer momento, gente. A qualquer momento, porque a questão é muito importante que o torcedor fique aliviado, sim, feliz com essa vitória, né? Mas é muito importante ter isso claro também, né? Se tivesse levado o gol do CSA, imagina você, torcedor ou torcedor do Vasco, se tivesse levado o gol do CSA, né? Guarda essa ideia. Se tivesse levado o gol do CSA, como é que você estaria, como é que estaria o seu humor hoje? Neste momento, como é que você estaria, sobretudo, a sua apreciação do trabalho do retranqueiro, bunda mole do Zé Ricardo? Como é que estaria a sua apreciação? Pois bem, meus amigos, então agora entenda, foi apenas por circunstâncias que o Vasco não levou o gol de empate. É isso mesmo. Poderia perfeitamente ter levado o gol de empate no final. A impressão que a gente tinha é que este gol aconteceria a qualquer momento. E provavelmente em São Januário, que, volta a dizer, estava lotado, porque se há uma torcida que está apoiando o seu time na segunda divisão, essa torcida é a do Vasco da Gama, né? Ali no final da partida, o gol poderia ter acontecido a qualquer momento. Né? O CSA poderia perfeitamente ter empatado, né? A torcida fazendo festa, apoiando o tempo inteiro, né? Ajudando a equipe, mas a equipe apenas recuada, enfim. Então todos aqueles que estavam em São Januário, né? Essa massa torcedora toda, se havia a impressão que ela tinha, era de que o Vasco poderia levar o gol de empate. Essa impressão eles tinham em São Januário, essa impressão qualquer um tinha também na TV. Este é o Vasco do Zé Ricardo. A questão é o seguinte, a Série B, na verdade, ela está apenas começando. Apesar de tudo, tem 6 rodadas. Né? 6 rodadas, Vasco invicto ainda, né? Ainda dá para mudar, se for para mudar, tem que mudar agora. Não estou falando que tem que mudar ou não, mas se for para mudar, tem que mudar agora. Não mudar depois, pode ser bastante complicado se a mudança demorar para acontecer, né? Agora, se a mudança tem que acontecer ou não, ela tem que partir de uma avaliação, gente, dos dirigentes do Vasco, uma avaliação sobre o jogo que o Vasco está praticando e também uma avaliação sobre a ideia errada de ter contratado um técnicozinho desse meia boca para ser o comandante do banco de reservas do Vasco da Gama. Não tem o menor cabimento, o menor sentido esse técnico, esse senhor, ser o comandante do banco de reservas do Gigante da Colina. Não tem o menor sentido, o menor cabimento. Agora, volto a dizer, se é para mandar embora depois, né, quando começar a perder, quando, enfim, meio da temporada da B, tiver ali no meio da tabela e tal, mande agora. Mande agora e já contrate outro, porque depois pode ser muito tarde. A Série B começou com um nível muito mais baixo do que nos 2 últimos anos, ao contrário do que se pensava. Tá muito ruim a Série B, tecnicamente, nesse momento. Tem muita equipe que não tá conseguindo ser competitiva, mesmo esse CSA já foi muito mais time nas 2 últimas edições. Tá muito baixo o nível neste momento da Série B. Este é o momento para aproveitar, porque neste momento que o nível tá muito baixo, o Vasco representa também essas equipes que não estão jogando absolutamente nada. Conseguiu uma vitória, mas hoje poderia perfeitamente não ter vencido em São Januário. Uma vergonha o desempenho do Vasco novamente. E é uma vergonha o Zé Ricardo ser comandante do banco de reservas do Gigante, assim como uma vergonha esses dirigentes, né, completamente anestesiados, não perceberem este fato. É isso. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.